Atenção aos sobrenomes. Atenção a esses sobrenomes que eu vou falar aqui, ó. Rodrigues, Nunes, Henriques, Mendes, Correia, Lopes, Costa, Cardoso, Silva, Fonseca. O que são esses? Provavelmente você tem esse sobrenome, certo? Silva é um nome muito comum aqui no Brasil e em Portugal, certo? Provavelmente você conhece alguém, Costa, Rodrigues, enfim. Esses são alguns dos sobrenomes dos cristãos novos ali no século XVIII, certo? Uma pesquisadora muito famosa, agora já falecida, doutora Anita Nowinski, ela compilou aí cerca de 1819 sobrenomes de cristãos novos. O que eu estou falando? Estou falando de judeus que se converteram forçosamente ao cristianismo, certo? Porque, segundo a Inquisição lá no passado, né? Ser judeu era um crime inafiançável, pessoal. Isso mesmo. Então, os judeus fugiram lá da Europa, vieram para o Brasil, teve a questão da Inquisição, teve a questão das conversões forçosas, né? Teve a questão dos judeus manterem a sua tradição às escondidas. Então, o Brasil, certo? O Brasil, de certa forma, ganhou essa veia judaica desses judeus. Mas, muita atenção, eu já quero esclarecer no começo desse vídeo aqui. Não significa, atenção, não significa, se você tem um sobrenome Rodrigues, você é um judeu ou descendente de judeu. Não significa se tem um sobrenome Lopes, Fonseca, Nunes, desses que eu citei, não significa que você é judeu, tá? Existe a linhagem judaica, existe a questão passada de geração em geração, mas esses são sobrenomes normais que nós convivemos, tanto em Portugal, lá em Portugal, existem muitas, se você pegar nomes, assim, por exemplo, dentro do futebol, Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, né, é um nome de sobrenome brasileiro, vamos assim dizer, é português, mas é muito parecido com o brasileiro, né, o seu auxiliar, por exemplo, João Martins, é um nome muito brasileiro, entre aspas, né? Então a gente convive bastante. O Brasil recebe essa herança desses judeus, né? Dos cristãos novos, que são os criptojudeus, os judeus que se converteram, entre aspas, né? Forçosamente ao cristianismo, porque naquela época, quando os judeus fogem da Europa para fugir dos decretos, né, antissemitas, antijudeus, vem para o Brasil e infelizmente isso acontece também ali em meados do século XVIII aqui. Era um crime ser judeu, então, por exemplo, uma família que conhecia algum judeu poderia denunciar aquela família por ser judia e ela pagar aí vamos dizer, com a própria vida, né? Então, o crime dessa pessoa, o crime desses judeus eram apenas ser judeus, né? Então, isso aconteceu também no Brasil e a gente conta essa história aqui, tá bom? Fica comigo até o final, são 8 minutinhos aqui de muita informação sobre esse assunto maravilhoso que nós temos, tá? Deixa o seu arrasto e deixa o seu gostei, isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos, é grátis, não dói, é meio segundo, e você me ajuda de graça, de verdade, esse mínimo gesto que você me dá. Agradeço demais. E também curso de hebraico aqui embaixo, se você quiser começar o seu hebraico do zero, a partir de um método israelense. Eu sou o professor Renato Santos, professor de hebraico bíblico e moderno desde 2011. Eu morei 2 anos em Jerusalém, Israel, e tenho uma escola de hebraico Yesod, com alunos do Brasil e do mundo. Veja o link aqui, tem 3 e-books gratuitos para você baixar, tudo explicadinho aqui na descrição, tá? Então, pessoal, é o seguinte... os judeus sofreram demais, né, na sua história, sem falar da história bíblica, né? Ser judeu sempre foi um sinal. Os judeus se escondiam, né? Eles não tinham a sua liberdade de religião, a liberdade de culto, né? Desde os tempos passados. Se a gente pegar, por exemplo, a história da rainha do livro de Esther,
a radaça bíblica, né? Leia o livro lá de Esther que você vai entender a perseguição aos judeus, né? O rei Herodes, ali na época de Jesus era um judeu, até Jesus sofreu essa perseguição antissemita, né? Mesmo antes dele, né, outros reis, outros faraós escravizavam o povo judeu. Enfim, o povo judeu sofreu bastante. A gente está falando da história moderna, infelizmente de uma história que no Brasil os judeus saem ali da região de Portugal, da região da Espanha, né, a Península Ibérica ali por um decreto também que tem uma história muito triste, e vêm para o Brasil, e no Brasil também eles se deparam com a mesma situação, com a mesma perseguição, né? Então esses judeus precisavam adotar, por exemplo, tem uma lista de sobrenomes. Eu falei que a doutora Anita Nowinski compilou aí cerca de 1819 sobrenomes cristãos, de cristãos novos detidos. Os judeus eram presos, detidos por serem judeus, né? Isso só no século XVIII. Existe o livro dos culpados, né? E esses sobrenomes que eu citei, aí no caso, o mais citado aí dentre esses 1819 sobrenomes é Rodrigues, Nunes, Henrique, Mendes, Correia, Lopes, Costa, Cardoso, Silva e Fonseca, certo? Mas, como dito, né, não significa que se você tem esse sobrenome, você é judeu, tá? Esses são os judeus que receberam esses sobrenomes para tirar a sua... como é que fala? A sua experiência, a sua judaicidade, vamos assim dizer, né? Então esses sobrenomes foram adotados por esses cristãos novos, né? Ou seja, judeus, para desjudaizá-los, vamos assim dizer, né? Muitas famílias continuaram mantendo as suas tradições, continuaram mantendo as suas... a sua religião, né, o judaísmo, ali vamos dizer por debaixo dos panos, tá? Felizmente esse tempo já passou. Felizmente hoje os judeus e todas as religiões têm liberdade de culto, e hoje, né, é um crime, no caso, você discriminar os judeus e outras religiões também, tá bom? Sem contar também naquela época terrível, agora em 1940 da nossa era aqui, aquela questão na Alemanha, o Adolf, lá o bigodinho, você sabe muito bem o que eu tô falando, né? Então os judeus, felizmente hoje tem um Estado, tem um país, tem um exército, tem um governo estabelecido, e quem é descendente de judeu pode voltar a Israel e justamente morar ali na terra ancestral do povo judeu, tá bom? Então, vídeo rápido aqui para falar desse assunto, acho bastante interessante, e eu quero saber o que você achou. Comente aqui embaixo, deixa aqui nos comentários e veja os demais vídeos, tem bastante assunto interessante. Fique na paz, shalom, tchau, tchau.